Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui, hoje foi um dia bom, bastante agradável aqui no Rio. Eu vou dizer que hoje foi um dos sábados mais tranquilos dos últimos meses. Porque eu brinco com o pessoal que, teoricamente, sábado é o único dia que eu realmente descanso. Apesar de eu viver numa escala 5x2, e eu sou a favor da escala 5x2 no mínimo. Eu acho que se você tem um trabalho como o meu, 5x2 é razoável. Se você tem um trabalho puxado, estressante, um trabalho de muito esforço, deveria ser 4x3, tá? Porque eu acho que o homem dignifica o trabalho, que a mulher dignifica o trabalho. Não é o trabalho que dignifica as pessoas. As pessoas dignificam o trabalho. E eu acho que o trabalho não é um fim, é um meio. Por isso que eu acho que as pessoas que têm um trabalho muito extenuante não deveriam ter 2 dias de folga, não, deveriam ter 3. 2 são pessoas como eu, que têm o trabalho em condições não muito extenuantes. Mas acaba que vira e mexe eu tenho coisa para fazer no sábado. Por exemplo, agora em agosto, dia 22, eu vou ter atividade. Eu vou a Jardim Gramacho. Dia 29 eu batizo. Estão vendo? Ó, Gracinha, boa noite, paz e bem. Dia 15 de tarde eu tenho atividade. 15 de manhã, eu tenho atividade dia 15 de manhã. Academia. Dia 8, eu tenho alguma coisa que eu não me lembro o que é. Vocês veem como é que é. É assim. Aliás, já sei o que é dia 8. Dia 8 tem celebração da palavra de tarde. Dia 8 e dia 22. Dia 22, inclusive, eu tenho atividade de manhã e de tarde. E de noite, porque de noite tem live. É assim. Mas esse sábado eu consegui descansar um pouco. O que, de certa forma, é bom. Porque a live de hoje é um problema. É um problema, Bernardo? É um problema. Bernardo, mas a leitura do Evangelho todo mundo conhece, já ouviu não sei quantas vezes, não sei quantos sermão, não tem mais nada para falar dela. Você acha? Espera um pouquinho. Espera mais menos de 2 minutos que a gente vai ver isso. Eu acho que eu vou fazer uma reflexão que vocês nunca ouviram. Acho que eu vou falar coisas que vocês nunca ouviram sobre esse tema. E assim é bom. É bom porque eu acho que a gente trabalha, às vezes, a palavra do Senhor de forma muito simples. Não é simplista, é simples. Simplista é o Luizinho literal. E fica lá achando que do jeitinho que está escrito é o problema. Eu acho que é simples, porque a gente não quer pegar essa palavra e colocar na vida da gente. A gente não quer que a palavra nos interrogue, nos impressione, nos pressione. A gente não quer isso. Eu sei. Às vezes é difícil mesmo, sabe, pessoal? Eu sei. Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo,
Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu. Foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por ele. E curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto, a hora já é adiantada. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Senhor, só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões sentassem na grama. Pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, em seguida partiu os pães e deu-os aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Bernardo, é a multiplicação dos pães. O que você vai falar sobre isso? Qual a novidade que você me prometeu? Sabe o que acontece? Você se lembra qual foi a leitura do domingo passado? O domingo passado foi a parábola do reino. Né? Se você pegar a leitura do domingo passado, vamos ver aqui, né? Cadê? Domingo passado foi o 17º domingo do tempo comum, e eu não estou achando aqui, para variar, sempre que é assim, né? Esse povo que improvisa, faz tudo improvisado, ó. Tá aqui, ó. 17º domingo do tempo comum, né? Aquela do reino, né? Do tesouro escondido, da pérola, né? E do domingo retrasado, do joio, do trigo, da semente de mostarda, né? Então, nos 2 últimos domingos a gente falou do reino. E logo depois a gente fala da multiplicação dos pães, né? E quando você fala da multiplicação dos pães, logo depois do reino, eu acho que fica muito interessante. Por quê? Porque eu acho que você pode juntar essas realidades. Entendam o que eu vou falar. Jesus nos propõe um reino que se materializa na multiplicação dos pães. Como é, Bernardo? Sabe, é muito interessante, porque vamos entender o que nós estamos falando, né? Nós estamos próximo de uma Páscoa. Como é que eu sei? Grama. Eles sentaram na grama. Então, vocês estão no momento próximo da Páscoa. Jesus faz o que ato? Ele olha para o céu, pronuncia a bênção, parte o pão e distribui. Na Páscoa derradeira, quando Jesus faz a nova e eterna aliança, o que ele faz? Ele olha para o céu, pronuncia a bênção, parte o pão e distribui. A multiplicação dos pães e a comunhão, a Eucaristia, estão intimamente ligados. Não existe a realidade da Eucaristia
sem a realidade da multiplicação dos pães. E não existe a realidade da Eucaristia, da multiplicação dos pães, sem a ideia do reino. E aqui é muito interessante, porque na primeira leitura, o profeta Isaías vem e fala, né? Vinde todos vós que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, vinde e comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem paga. Sabe, na época de Isaías, isso era uma loucura. Isso era algo totalmente sem lógica. O interessante é que essa realidade existe até hoje. Até hoje você não permite que um faminto coma, a não ser que ele dê dinheiro. Bernardo tem a figura do roubo famélico, o roubo do faminto, sim, tem. Mas ele continua cometendo crime, ele só não é punido. E, na verdade, muitos dos roubos dos famintos são punidos, inclusive, com cadeia. Ou seja, o que Isaías denuncia na época dele, milhares de anos antes de Jesus nascer, existe até hoje. As pessoas não valorizam o ser humano na sua dignidade mais elementar, a dignidade que você não pode aceitar que um faminto fique com fome. E é muito interessante porque Isaías não fala como uma realidade do pouquinho. Isaías não fala sobre sobreviver, Isaías fala sobre viver. O reino de Deus não é dar o mínimo às pessoas, é dar o adequado às pessoas, dar o suficiente às pessoas. Sabe, é impressionante como as pessoas negam essa realidade. O Guia Inquisidor já está furioso aqui, dizendo que é uma questão espiritual. Mas, pessoal, não existe a questão espiritual separada da questão material. Sabe, é muito interessante porque no próprio Salmo ele diz: misericórdia e piedade ao Senhor, Ele é amor, paciência e compaixão. Dons espirituais. Mas logo em seguida ele diz: o Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça a toda a criatura. E mais adiante: vós lhe dais no tempo certo o alimento, abri a vossa mão prodigamente e saciai todo ser vivo com fartura. Olha, eu estou falando do Salmo. O Salmo era a oração do povo judeu. Na própria oração do povo judeu, ele mostra que o reino se baseia na justiça. Que a ação, a espiritualidade se mostra no ato concreto. Aliás, João Batista, que é o último dos profetas, fala isso: mostrai-me os atos concretos da vossa conversão. A fé nossa não é uma fé etérea, não é uma fé abstrata. Ela é uma fé profundamente enraizada, profundamente espiritual, mas que se manifesta na materialidade. É interessante, porque se você pega aqui Paulo em Romanos,
ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? Boa pergunta. Vamos ver quais são os questionamentos? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Observe, são todas questões concretas. Será que a fome vai me separar do Senhor? Será que a espada, a perseguição, a angústia? São todas questões concretas. E se você é uma pessoa absolutamente forte, maravilhosa, perfumada, que nada disso te afeta, parabéns. Parabéns, meus sinceros parabéns. Mas você concorda que isso pode ser difícil para outros? Então você, que já está numa posição espiritual maior, não deveria cuidar daqueles que são mais frágeis, para que eles não fiquem angustiados, que eles não sofram, né? Sabe? Isso é essencial. E aí eu volto ao Evangelho. Porque observem bem. Por que eu estou falando que você, como qualquer outro que é muito espiritualizado, tem que cuidar das necessidades daqueles que não são, ou daqueles que muito precisam, mesmo sendo espiritualizados? Porque Jesus nos mostrou isso. Jesus acabara de ter perdido seu primo, brutalmente assassinado. Brutalmente assassinado. E ele está de luto. Ele está triste. Ele está abatido. Ele vai para um lugar deserto porque ele quer o seu momento para se recolher, para cuidar daquela ferida que está no peito dele. Bernardo, Jesus é Deus e é homem. E como homem sofre. E como homem se angustia. E eu digo mais. Como Deus ele se angustia. Deus não é alheio ao sofrimento do seu povo. Deus não é uma pessoa insensível. Ele se angustia. Bernardo, então por que ele não intervém? Calma, espera. Espera que você vai ouvir a resposta já já. E aí ele vê uma multidão que vinha ao encontro dele e ele se enche de compaixão. Ele vê o sofrimento e vai ao encontro dos que sofrem. E ao ir ao encontro dos que sofrem, ele cuida daqueles que sofrem, curando as doenças. Lembrando que para o judeu da época, a doença é uma questão espiritual. A doença é resultado do pecado. Se ele cura a doença é porque ele sanou o pecado. Curar uma doença é manifestação de divindade. E aí, você vê uma coisa que talvez tenha passado despercebido da maior parte das pessoas. Os discípulos de Jesus não são pessoas insensíveis. Eles são pessoas sensíveis. Eles, apesar de seguirem com Jesus e terem aberto mão de muitas coisas para seguir com Jesus, eles sabem do sofrimento dos outros. Observem o que ele fala. Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede a multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida. Por quê? Porque eles têm medo que aquela população fique faminta. Ele tem medo que as pessoas passem mal pelo caminho. É um ato de cuidado. O reino é cuidado. O reino dos céus se manifesta através do cuidado, da preocupação com as pessoas. O reino não é uma figura abstrata que vai se realizar
sozinho. O reino irá se manifestar no meio de nós, concretamente. O reino dos céus, ele se realizará na terra. E assim, isso é muito claro. O reino dos céus é fermento na massa. O reino dos céus é grão de mostarda. O reino dos céus é semente que cresce. Sabe, a gente tem que parar de achar que o reino dos céus é uma realidade abstrata. Ele vai se realizar na terra. Por isso que Jesus fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Se o reino dos céus fosse algo absolutamente abstrato, etéreo, sem nenhuma realidade, se o reino dos céus fosse o paraíso, a terra sem males, que nós iremos chegar algum dia, eu não precisaria buscar a justiça, porque lá na terra sem males a justiça não é mais necessária. Entendem isso? Na terra sem males a justiça não é mais necessária porque não há males. Todos recebem tudo que lhes é necessário para viver em plenitude. Nós daremos a cada um o que é devido. A Deus o louvor, e aos homens, mulheres e crianças tudo o que eles precisam para a vida em plenitude. Então não haverá mais necessidade de justiça. Quando eu digo que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, é que ele se materializa neste mundo. E neste mundo é uma realidade que será construída por cada um de nós. E ela começa com esta primeira decisão. A decisão de se preocupar com a pessoa que está ao seu lado. A decisão de se angustiar com os que sofrem. Essa semana nós tivemos uma situação horrível no Brasil. Resultante das mudanças climáticas, nós tivemos um episódio de uma ventania ensandecida. No Rio Grande do Sul nós tivemos inclusive tornado. Nós tivemos chuvas de granito. Nós tivemos ventos que destruíram as edificações. E mataram pessoas. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que várias pessoas morreram. E várias foram homenageadas. Inclusive agora no jogo de futebol do Vasco e do Fluminense se fez um minuto de silêncio por um jogador que faleceu. Faleceu aqui no Rio, aqui perto da minha casa. Mas e um morador de rua? Você sabia que um morador de rua morreu? E ele não é um morador de rua, porque ninguém mora na rua. Ele é uma pessoa que, por falta do reino dos céus e da sua justiça, porque o mundo ainda é muito egoísta, está em situação de rua. Quase não se falou dele. Eu cheguei a ver num jornal, morreram 2 pessoas e um morador de rua. Ué, então morreram 3 pessoas? Não, morreram 2 pessoas e um morador de rua. Como se aquele morador não fosse uma pessoa. O reino inicia quando você se preocupa. O primeiro movimento de Jesus não foi multiplicar os pães. O primeiro movimento de Jesus não foi dar a bênção. O primeiro movimento de Jesus
não foi questionar seus discípulos. O primeiro movimento de Jesus não foi curar os doentes. O primeiro movimento de Jesus foi ter compaixão. Estava ele recolhido no seu luto, sofrendo, provavelmente rezando. Vê a multidão e tem compaixão. Os seus discípulos tiveram compaixão. Que compaixão? Senhor, despede esse povo, eles vão passar mal. E sabe, é interessante. É muito interessante como a multiplicação dos pães está nos 4 evangelhos. É interessante porque João deixa claro, Jesus já sabia o que ia fazer. Jesus podia virar e falar, senta todo mundo aí, brota pão! E brotaria pão no meio deles? Poderia. Não poderia? Jesus não poderia ter virado, já curei todo mundo, aí senta aí que eu vou fazer aparecer frango assado para vocês. Mas ele não faz isso. E pessoal, isso não é à toa. Há aqui uma pedagogia, um ensinamento muito valioso. Jesus esperou que os seus discípulos viessem a ele. Jesus esperou que os seus discípulos vissem a situação. É o ver, julgar e agir. Os discípulos viram, olharam o sofrimento, tiveram compaixão, julgaram que aquilo era um problema e agiram. Bernardo, mas a ação deles foi imperfeita. Foi. Será que foi? Ou será que apenas eles são pessoas e como pessoas eles não podem fazer tanto assim? E aqui vem a segunda coisa. Jesus fala, dai-lhe vós mesmos de comer. Sabe, a leitura popular da Bíblia, ela tem uma história muito interessante que uma vez perguntaram ao povo. Quando as mulheres foram ao túmulo, elas estavam perturbadas. Quem vai mover a pedra do túmulo para que a gente possa visitar Jesus? E quando chegaram lá, a pedra já estava movida. Mas a pergunta, quem é que vai mover a pedra? Era a pergunta que angustiava as pessoas. Agora Jesus fala, dai-lhe vós mesmos de comer. Jesus nos chama a participar. O reino dos céus pode ser criado por Deus, à revelia das pessoas? Pode. Mas, se ele faz isso, o que isso significa? Que ele deixou de ser um pai que ama e passou a ser um tirano que obriga. E onde há amor, não há opressão. Onde há amor, não há mando. Onde há amor, há cuidado e libertação. A opressão só existe se você não ama. Quando você ama, você liberta. E antes que alguém fique nervoso, é só olhar os Salmos.
né? É o Senhor que acolhe o pobrezinho, ele cuida da viúva, ele cuida do órfão e reza e julga a causa da viúva. É o Senhor que liberta os cativos. Não há opressão se há amor. A opressão se manifesta. É a manifestação maior da falta de amor. Por isso, ele quer que nós participemos da construção do reino. Por isso ele fala, dai-lhe vós mesmos de comer. Porque ele quer que nós nos comprometamos com a construção do reino. O reino vai surgir a partir das nossas ações. E aí é muito bonito, porque novamente eles falam assim, mas Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Havia ali, para pensar, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por baixo tinha umas 13.000 pessoas ali. 5 pães e 2 peixes não vai dar para nada. Dançou. Mal dá para uma rodinha. Aí se tiver uma rodinha com 4 homens, já comeu os peixes todos. Já comeu o pão todo, acabou. Mas essa é a lógica humana. É a lógica da sociedade de consumo. É a lógica da cultura de descarte, que acha que há pessoas que podem ficar sem comer, podem ficar sem casa, podem ficar sem roupa, podem ficar sem saúde, sem educação, sem lazer, podem trabalhar à exaustão. É a cultura que diz, por exemplo, que se morrer, morreu. Fazer o quê? Essa não é a cultura do reino dos céus. E sim, os discípulos estão querendo agir, mas eles não sabem como. Observem, os discípulos falam, Senhor, nós não vamos fazer isso não. O Senhor está louco, a gente não vai fazer isso. É isso que eles falam. Não, eles estão dispostos. O seu mestre disse que a gente vai dar, tem que dar de comer para eles, a gente vai fazer, mas como? De que jeito? De que forma? É razoável o questionamento. É razoável o assombro. É aceitável a dúvida. Mas isso não te tira a obrigação do compromisso. Mesmo que você não entenda como isso vai ser feito, mesmo que você não entenda a realidade de como isso será criado, você tem o compromisso de resolver o problema. Bernardo, mas eu posso não saber fazer isso. E novamente é interessante, porque num outro evangelho chega uma criança que traz 5 pães e 2 peixes. Porque, na verdade, a solução não é individual. Jesus não falou para um discípulo, dá você a comer. Ele disse, dai-lhes. O reino se realiza na comunidade de fé e de amor. O reino é justiça, o reino é acolhimento, o reino é misericórdia e o reino é comunidade. E o reino é comunhão. É Eucaristia, mas é comunhão também. É comunhão plena, comunhão absoluta. A Eucaristia é a manifestação, sim, da nova e eterna aliança. Mas a nova e eterna aliança também nos chama a cuidar dos irmãos, a dar a eles o que é importante sem paga. A realidade espiritual é importante, sim, mas a realidade material também. E essa é uma coisa que a gente nunca pensou. Quando Jesus fala, dai-lhe vós mesmos de comer,
Quando Jesus fala, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes não dá para nada, mas nós queremos fazer, mas como é que a gente vai fazer? Tudo bem. Vamos adiante. O reino só vai se manifestar quando a gente sair da globalização da indiferença, da cultura do descarte, da vida de consumo desenfreado, do mundo da ganância, do mundo de quem pode mais chora menos, e passarmos a um mundo onde as pessoas se preocupam umas com as outras, onde cada vida é importante e que todas as pessoas são dignas. Aí começa o reino dos céus. Aí inicia-se a justiça. E aí a gente começa a terminar o caminho até a terra sem males. Amém? Hoje, 8h06. Espero que vocês tenham gostado, que tenha valido a pena. E vamos em frente. Tá? Essa foi a nossa reflexão. E tamo aí. Amanhã não tem live. Segunda-feira tem. Terça tem, quarta tem, quinta não vai ter. Nem sexta. Tá? Quinta não vai ter porque eu tenho um compromisso. Um colega meu vai lançar um livro, Espiritualidade Política. E sexta-feira é Círculo Bíblico. Tá? Mas segunda, terça e quarta tem live. Tá? Bom, eu vou parar por aqui e vou deixar minha bênção. Vamos fazer o seguinte. Esse mês, essa semana, foi dia de um santo. Muito interessante. Uma história de conversão maravilhosa. E eu vou pedir a intercessão dele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, pai dos jesuítas. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda-feira, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal. Opa, fiz besteira.